Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Revisitei recentemente esse livro aqui do Caio Fernando Abreu, O Triângulo das Águas. Esse livro aqui foi publicado em 1983 e ele ganhou o Jabuti. Foi o primeiro Jabuti do Caio, depois ele ganhou acho que mais dois, enfim. Pro próprio Caio, na época em que ele escrevia esse livro, ele dizia em cartas que ele considerava que era um dos melhores livros que ele tinha escrito até então, que tinha custado muito da questão emocional, foi muito custoso, muito caro para ele escrever esse livro. Além de tudo isso, ele estava passando por um momento de vida muito complicado, passando por dificuldades financeiras, sem dinheiro para pagar aluguel, sabe? Então é muito curioso, né? É uma realidade muito bruta essa do artista, né? Como que você, ao mesmo tempo que tá produzindo uma obra tão rica, tão maravilhosa, premiada, em contraponto a isso, você tem uma vida que você mal consegue pagar suas contas essenciais. Enfim, essa é a realidade de muitos. Aqui no canal, no Vratatá, tem dois vídeos um pouco mais antigos. Um que é de 50 fatos do Caio Fernando Abreu, que eu vou deixar aqui na descrição. E eu fiz um outro sobre morangos mofados. Falo, inclusive, da jornada musical que a gente percorre durante aquele livro. E a música é um elemento bastante presente nas obras, né? Ele sempre sugere uma música para você escutar enquanto lê o conto. E aqui nesse livro não é diferente. Mas vamos por partes. Né? É um livro que são 3 contos, embora pelo tamanho deles eu considere mais 3 novelas do que 3 contos, porque eles são relativamente contos longos. Triângulo das Águas tem esse nome porque toda a construção narrativa dele vai partir de elementos astrológicos: Câncer, Escorpião e Peixes. Para quem não sabe, né, para quem não viu os meus vídeos de 50 fatos e também nunca navegou pela obra do Caio, o Caio ele tinha uma conexão muito forte com a astrologia. Ele, na verdade, não só com astrologia, como com diversas coisas místicas, né? I Ching, tarô, búzio. E ele teve muita influência de amigos. Um deles foi a Hilda Hilst, né? Quando o Caio tinha ali por volta dos seus 20 anos, ele foi morar um tempo com a Hilda Hilst. Ele era uma espécie de assessor dela, ele ficava datilografando textos e tal, e foi lá que ele, na Casa do Sol, na casa da Hilda, que ele escreveu o primeiro romance dele. E foi com a Hilda que ele aprendeu muitas coisas sobre astrologia. E tem uma mulher, que é uma escritora estudiosa do Caio, que chama-se Amanda Costa, que ela escreveu um livro sobre os aspectos astrológicos nas obras do Caio Fernando Abreu. Esse aqui vai ser inteirinho, com esse pano de fundo da astrologia, mas ele tem em vários outros contos, histórias, esse lugar do misticismo. E o livro chama-se 360 Graus, a astrologia na obra de Caio Fernando Abreu. E aí eu peguei aqui um trecho que ela fala sobre o Triângulo das Águas. Triângulo das Águas apresenta uma construção narrativa em princípios astrológicos. Através dos 3 signos do elemento água, é representado o processo de transformação interior de suas personagens, seres em busca da verdade, de um sentido pela existência sufocada pela pressão urbana e fragmentadas pela solidão. O elemento água simboliza os sentimentos e os estados inconscientes e anímicos. Então aqui ela dá mais ou menos uma resumida, qual que é o estado de espírito, vamos dizer, desse livro aqui. Então aqui a gente vai ter esses 3 contos. O primeiro chama Dodecaedro, o segundo Marinheiro e o terceiro Pela Noite. E eu vou contar bem brevemente uma sinopse de cada um deles. Dodecaedro é um conto que é narrado por diversas vozes. Então tem uma casa em que vive 12 pessoas. É uma casa, me remeteu um pouco a uma coisa bem essas comunidades dos anos 70, sabe? De pessoas hippies que moravam juntas, não sei, me veio essa imagem. E um lugar mais bucólico, sabe? No meio da natureza e tal. E essas 12 pessoas vivem ali. Essas 12 pessoas contam essa história pra gente. Cada parte desse conto vai ser narrado do ponto de vista de uma dessas pessoas. Então é um conto polifônico, assim. É muito interessante a forma como ele vai construindo toda uma história que ela só se concretiza pra gente de fato depois que você finaliza o ponto de vista de cada um desses personagens, porque cada um vai trazer um elemento do que tá acontecendo naquela casa. Tem um fato que perpassa esse momento da história. Ali perto do crepúsculo, né, é um momento que eu sempre falo que é a hora perigosa, tá meio que pra anoitecer logo mais, e um dos personagens diz
que vamos ter que ficar dentro dessa casa porque os cachorros loucos foram soltos. Então, como esses cachorros loucos estão soltos pelas ruas, a gente tem que se proteger aqui dentro. Então tem todo um jogo aí do que está fora, que aterroriza, e o que está dentro. Esses personagens todos que estão dentro dessa casa vivenciam esse momento, né, em que eles estão ali presos de uma forma diferente. Cada um com a sua idiosincrasia, enfim. Interessantíssima a forma como ele vai compondo esse universo e o ponto de vista de cada um. E eu li algumas pessoas falando que esses cachorros loucos que ele remete nesse conto tem tudo a ver uma analogia com a ditadura militar, né? Porque o Caio Fernando Abreu, ele viveu nos tempos mais terríveis da ditadura. Então, como se os cachorros loucos fossem, né, os militares, aquele governo autoritário, enfim. Eu me lembrei de algumas histórias que eu já li que tem um universo parecido, né, que as pessoas, elas não conseguem sair daquele ambiente e aí coisas loucas e absurdas começam a acontecer, como, por exemplo, aquele filme do Buñuel, O Anjo Exterminador. De repente, os personagens não conseguem mais sair dali porque algum elemento externo os impede de sair dali, sabe? E aí coisas estranhas começam a acontecer. E a forma como ele vai narrando essa história é uma forma absolutamente poética, fragmentada e louca. Não procure entender muito racionalmente as coisas que estão acontecendo. Tem uma coisa onírica que me lembrou um pouco até algumas coisas da Hilda Hilst, sabe? Não tenho medo de dizer que talvez tenha alguma influência de Hilda Hilst, a obra do Caio, porque eles conviveram e ele era um grande amigo, além de fã. Aí depois a gente tem o segundo conto, que chama-se Marinheiro. É um conto absolutamente lírico, poético, da história de um cara que ele vive sozinho numa casa e ele é muito solitário, sabe? Ele tem dificuldades também de lidar com esse lado de fora da casa dele, da residência dele. E ele recebe inusitadamente, numa noite de chuva, um marinheiro misterioso. E a gente descobre ao longo do conto, né, que uma outra pessoa vivia com ele nessa casa e o quarto que essa outra pessoa vivia, ele permanece vazio, sabe? Existe um luto ali mal resolvido, sabe? Uma coisa mal resolvida, ele tem uma questão com a solidão. E tem uma coisa que ele fala nesse conto que me chamou muito a atenção. O marinheiro fala uma certa altura pra ele, que ele fala assim: abraça a tua loucura enquanto é tempo, sabe? Ele repete essa frase algumas vezes. Que loucura é essa que ele deve abraçar? Qual é esse tipo de loucura, esse estado de loucura? Porque me parece que dentro daquele lugar que ele vive já tem um estado de loucura, mas a loucura talvez de se expandir pro mundo, pra fora, tenha muito esse negócio do dentro e fora, sabe? No primeiro conto, nesse segundo conto, é muito interessante isso. E o último conto chama-se Pela Noite, que vai contar a história de um casal. Na verdade, a gente não pode chamar de casal, vamos falar que são dois homens, a princípio. E esse casal, esses dois amigos, amantes, companheiros que você vai descobrir ao longo da história também, eles começam dentro do apartamento de um deles, conversando sobre coisas aleatórias, até que de repente um deles fala assim: vamos fingir que a gente é outra pessoa, sabe? Então ele inventa um nome para si próprio, inventa um nome para o outro. Ele vai se chamar a partir de agora Perseu, o outro vai ser o Santiago. E esse personagem que é o Perseu, que é o dono desse apartamento, começa a ter uma viagem muito louca sobre essas duas figuras, quem eles são. E eles resolvem que eles vão entrar noite adentro, vivendo uma grande aventura. É um sábado à noite, também está chovendo, né? Esse negócio da chuva, esse lance da chuva tem tudo a ver, né, com o Triângulo das Águas, porque tem a ver com os elementos da água, né, que eu citei no começo do vídeo. E eles vão percorrer uma epopeia pela noite, né, e a partir daí várias coisas vão acontecendo entre esses dois. É muito incômodo esse personagem do Perseu em muitos momentos, porque ele é pedante, ele é arrogante, ele é autocentrado, ele é egocêntrico, sabe? Aquelas pessoas que são altamente autocentradas e quer ter o comando da situação o tempo todo. Ele é essa pessoa. E isso vai instigando o Santiago, né, que é o outro cara, a fazer determinadas coisas e a pensar sobre determinadas coisas. E a gente vai percebendo essa
arrogância toda desse personagem, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma absoluta solidão, uma profunda busca pelo amor, sabe? Ele não acredita no amor, ele não acredita que é possível, ele fala que o amor é uma coisa criada pelo capitalismo. Ao passo que o outro, ele acredita no amor, ele viveu o amor já. Então é um conto que vai falar muito sobre a solidão, sobre a descoberta do outro, sabe? De se doar pro outro, né? E todos esses contos, na verdade, vai falar muito sobre esse lugar da solidão, como que eu me encontro nesse mundo, né? Um destempero em relação à vida em algum instante, que eu acho que tem a ver com o destempero que talvez o Caio estivesse vivendo na vida dele pessoal. É uma obra maravilhosa que realmente precisa revisitar. Agora que eu revisitei esse livro, fez um outro sentido pra mim. Acho que é bastante diferente de outras coisas que eu já li do Caio. O segundo conto, O Marinheiro, em vários momentos me deu uma sensação de que eu tava lendo Clarice em alguns momentos, sabe? Tem até uma história que eu, se não me falha a memória, que o Caio no começo, quando ele começou a escrever, ele queria escrever um pouco imitando Clarice Lispector, até ele encontrar a própria voz dele, né? E tem uma coisa de clariceana no segundo conto. Dos três, o meu conto preferido é o Pela Noite, que eu, como eu disse, eu acho que não é nem um conto, é uma novela, tem quase 100 páginas, sabe? É uma história longa, é bastante elaborada. E uma coisa que me chama muito a atenção nesses três contos, principalmente no último, é a forma como o Caio narra essas histórias como se fosse um filme. Tem uma cena no Pela Noite que o foco tá num personagem, no Perseu, e eu percebi claramente quando a câmera se virou pro Santiago e claramente quando volta pro Perseu novamente, como se fosse um plano sequência. É muito louco isso, mas eu tive essa percepção. Todas as histórias dele são sempre muito cinematográficas. Eu sempre imagino como uma cena de um filme, e não à toa algumas histórias do Caio viraram filmes, e ele pensava muito em cinema quando ele escrevia. Uma outra coisa muito legal desse livro, assim como em todos os livros que eu li do Caio, que eu percebo demais, são as referências musicais, né, que ele traz. Ele sempre sugere uma música quando vai começar, né. Além das referências musicais, tem muita referência a filmes, a artistas, escritores, a artistas do cinema. Tanto é que no final desse livro tem todos os nomes de referências que ele traz para as histórias dele, e não são poucos, assim, são muitas referências, são 3 páginas aqui enormes de referências que ele traz nesses 3 contos. Então eu terminei de ler o livro e pensei, caramba, como o Caio Fernando Abreu era um homem culto, sabe? Realmente muito culto, com muito conhecimento, muito das artes mesmo, muita referência para as obras dele. Eu acho que isso que faz com que seja um universo tão rico e tão encantador. São histórias que elas jamais vão perder o frescor delas, porque ele trata de temas tão humanos e questões tão primitivas nossas, e é impossível essas histórias envelhecerem, sabe? Pra terminar, eu separei aqui 2 trechos que eu peguei de um livro de cartas do Caio, que eu não tenho esse livro físico, infelizmente, porque é um livro que se tornou raro, sabe? Ele não é fácil de... Assim, você encontra por um preço elevadíssimo, então eu tenho ele aqui no meu Kindle. Não sei se dá pra ver aqui, todas as Caio Fernando Abreu cartas, e é organizado pelo Ítalo Morricone. Eu separei 2 cartas, 2 trechos pequenos, na verdade, para ler para vocês, sobre a época que ele escreveu esse livro aqui. Tem uma carta que ele escreve um pouquinho antes do livro ser publicado, que é em abril de 1983, que ele diz o seguinte: sabe que tenho medo de escrever? Evito sempre que posso. Dá uma grande exaustão depois. Uma exaustão desagradável, mas a cabeça fica excitada demais. É qualquer coisa próxima à loucura, mas nos últimos tempos tenho conseguido evitar. Vai saindo. É meio assustador. Passei os últimos meses envolvido com uma pequena novela, O Marinheiro, tão desesperadamente solitária e tão alucinadamente onírica que eu tinha medo de não voltar cada vez que mergulhava nela. É interessante esse trecho, porque aqui no próprio livro, em 1991,
o Caio ele faz uma revisão nesse livro, no Triângulo das Águas, e ele escreve uma apresentação aqui no começo desse livro, né? E ele diz aqui, o livro, o Triângulo das Águas, ele escreveu meio que num susto, assim, sabe? Ele não seguiu nenhum seguro de plano prévio, eu simplesmente não sabia ao certo o que queria dizer ou contar. Então ele foi tomado por um impulso e ele escreveu meio que num fluxo de consciência, assim. Então é muito interessante isso, né? Porque a gente sempre pensa tantas coisas de um escritor, né? Como que vem esse processo, como que é esse processo de criatividade, né? Ninguém psicografa nada, ninguém recebe um santo e começa a escrever, né? Se fala muito sobre isso, né? Existe técnica para escrever, existem técnicas, enfim, tem várias coisas que a gente já ouviu falar sobre isso, mas que nesse caso aqui ele meio que seguiu um impulso, assim, uma espécie de intuição, né? Foi diferente dos outros processos dele. E o outro fragmento que eu separei é um fragmento que eu separei de outubro de 83, quando o livro já tinha sido lançado, que ele escreveu para o João Silvério Trevisan. O triângulo está nas ruas e o que vai acontecer com ele agora depende dele mesmo. Eu gosto, eu na verdade nem sei dizer se gosto. Sei que doeu muito para nascer. Foi o que mais me exigiu. Foi o que mais trabalhei. Sou capaz de localizar qualquer frase dele em 5 segundos, de tanto que reescrevi os originais e as provas. Aqui na quarta capa desse livro, tem um texto que diz o seguinte, que esse livro do Caio Fernando Abreu é considerado o mais atípico dos seus livros. Ele diz aqui, abre aspas, foi preciso aceitar escrevê-lo meio às cegas, correndo todos os riscos. Eu não posso dizer com tanta convicção isso aqui que está escrito na quarta capa, porque eu não li toda a obra do Caio, ainda estou muito longe de ler toda a obra dele, mas ele é realmente diferente dos outros livros que eu li dele, sim. Tem um universo meio que clariciano mesmo, nesse sentido do fluxo de consciência, talvez, ou de fugir um pouco desse negócio do realismo, sabe? Enfim, me pegou de um jeito que é mais pela sensação do que pelo racional, sabe? Eu gostei muito, recomendo muito que vocês entrem em contato com esse livro aqui. Se você viu esse vídeo até aqui, coloca aí embaixo nos comentários qual que é o seu signo, mesmo se você não acreditar em nenhuma dessas coisas de astrologia. Eu quero saber o signo de todo mundo que assistiu esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!